Muito bem, hoje eu quero fazer aqui com vocês uma reflexão sobre o tema a necessidade da fé. Lembrando que a fé é uma das virtudes mais básicas do ser humano, né? É através da fé que nós conseguimos crer, que nós conseguimos acreditar, que nós conseguimos confiar, que nós conseguimos esperar, que nós conseguimos perseverar. Não é? Então a fé ela se faz fundamental, ela se faz necessária, porque pela fé nós cremos, pela fé nós acreditamos, pela fé nós confiamos, pela fé nós esperamos, pela fé nós perseveramos. Mas para não ficar aqui apenas nas minhas próprias palavras, né? Eu quero apresentar ainda aqui uma lista de motivos pelos quais nós necessitamos da fé nesses dias que nós estamos vivendo, mas antes de me aprofundar aqui nessa reflexão e falar desses motivos, eu quero fazer uma leitura de um texto bíblico que fala de fé, que se encontra em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo de número 17 diz assim: pela fé Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaque: tua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou Abraão que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então veja que todas essas experiências, né, que estão sendo narradas aqui em Hebreus capítulo 11, sobre a vida desse personagem chamado Abraão, né, sobre a caminhada de Abraão, toda essa experiência só foi possível por conta de quê? Por conta da fé. Ou seja, estas experiências, essas são vividas pela fé. Então a fé foi necessária para Abraão nos seus dias, um personagem que viveu aí há cerca de quase 4.000 anos atrás, né? Mas esse personagem só foi ali de fato o que se tornou para nós, inclusive, não é? Por quê? Porque a sua caminhada foi uma caminhada de fé. As experiências que ele experimentou na sua caminhada só foram possíveis pela sua fé. Porém, não é só para Abraão que a fé é necessária. A fé, ela também é necessária para cada um de nós nesses dias. E olha que nós estamos vivendo dias muito difíceis, muito complicados. Nesses dias alguém ateou fogo no próprio corpo, numa estação do metrô lá em São Paulo. E claro, a gente não quer aqui fechar dentro de somente de um contexto de fé ou de falta de fé, mas a gente percebe que muitas das vezes também a fé se faz necessária para que nós possamos sair de determinados estados mentais, de determinados estados emocionais, assim como de qualquer outra enfermidade. Para a cura de qualquer outra enfermidade ser real nas nossas vidas, é necessário que nós tenhamos fé, ok? Mas veja, por que a fé é necessária? Eu quero citar aqui uma lista de motivos que a gente elaborou e acredito que vai te ajudar a entender a importância dessa poderosa virtude, né? Desse importante atributo que nós precisamos carregar dentro de cada um de nós. A fé, primeiramente, a fé é a base da relação com Deus. Se você é uma pessoa que prioriza um relacionamento com Deus, que dá valor à relação com Deus, isso não é possível sem fé. Hebreus 11, versículo 6, inclusive diz, né? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível ter uma relação com Deus sem fé. A fé é a base da relação com Deus. A fé é a base do relacionamento com Deus, ok? Bom, segundo motivo aqui, segunda reflexão, segunda citação nossa aqui, para que a gente entenda a necessidade, né, da fé, porque a fé continua sendo necessária também para cada um de nós nesses dias,
é que a fé é a base do crer, do acreditar, do confiar, do esperar e do perseverar. Inclusive, nós já falamos isso, né? Mas nós não cremos, nós não acreditamos, nós não confiamos, nós não esperamos, não teremos experiência e não perseveraremos se não tivermos fé. A fé é a virtude que dá razão, que dá fundamento para que nós tenhamos todas essas outras capacidades, por assim dizer, né? Se cremos, se acreditamos, se confiamos, se esperamos, se perseveramos, é por causa da fé que opera em nós, ok? Bom, terceiro motivo para que a gente precisa da fé, que faz a fé ser necessária para nós também nesses dias de hoje. A fé é aquilo que vai nos fortalecer. A fé fortalece, né? A fé fortalece e dá sentido. Olha só, a fé fortalece e dá sentido diante das adversidades que nós experimentamos na vida. Eu falava numa ministração que muitos de nós vivemos, infelizmente, focados em circunstâncias. Mas a fé, ela nos auxilia a não focar nas circunstâncias, mas a focar em quê? Nas promessas, nos planos, nos propósitos que Deus tem para a vida de cada um de nós. Até porque é pela fé que nós entendemos que o nosso negócio não é com circunstâncias. O nosso negócio não é com aflições. O nosso negócio não é com os momentos difíceis que a gente passa na vida. O nosso negócio é com as promessas de Deus, com os planos de Deus, com os propósitos que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então a fé, ela vai nos fortalecer nas circunstâncias adversas, a fé vai nos dar sentido, mesmo que nós tenhamos ou estejamos, né, diante das piores situações dessa vida, né? Bom, outro motivo porque a fé é necessária, a fé é aquela que nos preserva do desespero. Todos nós estamos sujeitos a nos desesperar de alguma maneira em algum ponto da vida. Inclusive eu falava aqui do camarada que ateou fogo no próprio corpo, uma atitude desesperada para fugir do sofrimento. Esses dias ouvimos falar de alguém que deu um tiro na cabeça, não é? Mas por que também isso? Por que às vezes as pessoas vão por esse caminho? Também não ignoro, eu estudo a saúde mental, né? Eu dou muito valor às questões relacionadas aos problemas da mente, às questões emocionais, mas não posso negar, ninguém vai negar que um pouquinho de fé pode nos ajudar sim, pode nos preservar sim, não é, de atitudes de desespero. Então a fé, ela sim, ela é necessária porque ela nos ajuda a ter um posicionamento mais resiliente diante do desespero que algumas circunstâncias da vida podem nos trazer, ok? A fé, ela é necessária porque ela nos permite ir além das nossas limitações, a fé nos permite ir além das nossas fraquezas, a fé nos permite ir além dos nossos limites pessoais, dos nossos limites carnais, né? A fé, ela tem esse poder de nos fazer superar as nossas limitações, de nos fazer superar aquilo que de alguma forma nos cerceia, né? Aquilo que de alguma forma faz com que a gente se sinta limitado, faz com que a gente se sinta de alguma maneira aprisionado. A fé também é algo que faz nos ver, que faz com que a gente seja capaz de enxergar as circunstâncias além da vista, né? Além da visão humana, além da visão carnal. A gente consegue enxergar algumas coisas, né, que não estão ao alcance da nossa vista carnal pela fé. Ok? Então a fé, ela nos permite ver além da visão carnal, além da vista, ok? Se você quer ser capaz de enxergar além daquilo que está diante dos teus olhos, você precisa de fé. E para a gente finalizar, gente, a fé é aquilo que vai nos mover na direção do propósito, né? Aquilo que nos move na direção dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, ok? Nós fugimos dos propósitos, nós fugimos dos planos, nós fugimos daquilo que Deus designou para nós quando nós não vivemos pela fé, ok? Então a fé se faz necessária também nos nossos dias, assim como ela foi necessária para Abraão, a fé também é necessária para cada um de nós. E não por acaso, lá em Hebreus 10, 38, na parte A, diz, né? Por essas e outras razões,
o meu justo viverá da fé. Essa palavra continua ecoando também nos nossos dias. Então, que você dê valor a uma vida de fé, não deixe de ter fé, ok? Porque a fé, ela é fundamental, não só para os personagens bíblicos, não foi fundamental não só para os personagens bíblicos, mas também é fundamental para cada um de nós, ok? Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!